Olá, tenha um excelente e abençoado dia debaixo da bênção do nosso Pai Celestial, debaixo da boa mão daquele que é o Senhor da história, o Senhor das nossas vidas. Estou voltando aqui depois de falar sobre Natal por 3 dias, 3 episódios, falando sobre generosidade, gratidão. Falei sobre o significado do Natal ontem, retomando aqui então onde nós paramos em Números 14, logo depois da entrada do povo de Israel, melhor, na chegada ali próximo à Terra Prometida, e a ida dos espias, orientado por Moisés, para espiar aquela terra e trazer o relatório para ele, para que eles pudessem então se preparar para aquela entrada maravilhosa que Deus havia preparado. Uma terra que manava leite e mel, uma terra que Deus havia separado para os seus filhos. Portanto, tudo aquilo que Deus faz para nós é muito bom. A vontade dele, diz a palavra de Deus, é boa, agradável e perfeita. Mas sempre nós, quando olhamos as coisas pelo ponto de vista humano, ou ponto de vista do pecado, ou ponto de vista da nossa mentalidade escrava, a gente sempre vê defeitos naquilo que é bom, perfeito e agradável, ou agradável e perfeito. Foi assim com os 10 espias que acabaram criticando, infamando, difamando aquela terra, se rebelando contra o Senhor e contra a sua palavra. E naquele momento épico ali que eles trouxeram o relatório, Josué e Caleb se levantaram, se posicionaram, dizendo: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará herdar essa terra, porque eles estavam confiando e firmados na palavra de Deus. Os demais olharam as circunstâncias e analisaram toda aquela terra e tudo que havia nela pela mentalidade escrava e não uma mentalidade renovada, uma mente de filho, uma mente de quem crê. E aí no verso 10 do capítulo 14, tem aqui algo interessante que eu queria mostrar para você hoje, cujo título dessa meditação é O Pecado e Suas Consequências. É um alerta muito sério que a palavra de Deus deixa ao meu coração e ao seu coração. Eu quero ler para você aqui. Números capítulo 14, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Naquele momento do relatório, aquela discussão toda, eles eram minoria e a maioria quis apedrejá-los. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Deus interviu ali, porque senão eles iam ser apedrejados mesmo. O Senhor então disse a Moisés, atenção aqui, até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Deus se irritou, porque tudo tem limite, até Deus tem limite. E muitas vezes nós não cremos nisso, nós achamos que não, Deus é um bonachão, vai dar tudo certo no final, vamos aí, Ele perdoa. Ele não é bem assim, as coisas que estão na Bíblia é força de expressão, no final vai haver uma convergência assim, vai ser todo mundo salvo. Vamos ver aqui então como é que funciona a justiça de Deus. Neste momento que Deus falou, vou feri-los com pestilência, vou deserdá-lo, farei de você um povo maior e mais forte que esse, Moisés entra em cena de novo, intercedendo pelo povo, dizendo: os egípcios, Senhor, não somente ouviram que, com o teu poder, fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. A tua fama correu aqui, né? Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, na tua nuvem, que a tua nuvem está sobre eles, e mais adiante deles uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu, com juramento matou-os no deserto.
Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado. Ele recorre a uma promessa de Deus e faz essa intercessão baseado na promessa de Deus. Ele lembra a Deus, entre aspas, o Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Então eu quero fazer uma pausa aqui para mostrar para você que muitas vezes nós não recebemos algumas orações que fazemos, como diz Tiago capítulo 4, porque não sabemos pedir. E Moisés foi um intercessor fantástico. Por quê? Porque ele, conhecedor da palavra de Deus, ele tomou a palavra de Deus, ele tomou as promessas de Deus nos seus lábios, empunhou-as nas suas mãos e orou sobre a promessa de Deus. Então, este é o papel do intercessor. O intercessor, aquele que intercede por alguém, se você vai interceder por alguém, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu líder, para o seu liderado, para o seu discípulo, para o seu discipulador, para o seu presidente, para a autoridade que está sobre você, você precisa conhecer a palavra de Deus. Que quando você toma a palavra de Deus nas suas mãos, as promessas de Deus, empunha nas suas mãos, confessa com os seus lábios, o seu argumento para com Deus se torna um argumento forte. Não é uma coisa de sentimento do eu acho. Não, você pega a própria palavra de Deus, de promessa de Deus, e reivindica ela conforme Deus falou. Foi isso que Moisés fez. Fiz essa pausa para mostrar para você o que aconteceu no passo seguinte aqui, no versículo 20. O Senhor então respondeu a Moisés: conforme me pediu, eu perdoei. Ele disse que ia exterminar o povo, ele disse que ia acabar com todos naquele mesmo momento ali. Mas ele perdoou o povo por conta da intercessão que Moisés fez. Porém, eu quero agora mostrar para você que muitas vezes Deus perdoa o pecado. Isso é muito sério que eu vou dizer para você. Deus perdoa os pecados, mas muitas vezes as consequências do pecado eu e você precisamos aprender a lidar com elas. Veja o que acontece aqui no final, na parte final desta meditação. Eu te perdoei conforme me pediu, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Tudo que não valorizamos, perdemos. Isto até funciona com Deus. Este povo foi rebelde, eles foram incrédulos. Deus falou, ok, está perdoado, vão para o céu. Não vão para o inferno não, perdão é isso, é você ser livre. Mas as consequências é o seguinte, vocês não vão entrar na terra, porque já que sois desprezaram a terra, desprezaram a mim também. Porém, o meu servo Caleb, verso 24, visto que nele houve outro espírito e perseverou, que é também o significado de obedecer, né? Perseverou, me serviu de todo o coração, perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Porém, os amalequitas e os cananeus que habitam no vale, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do mar. Então, eu preciso fazer uma pausa aqui para continuar esse tema amanhã. Resumindo aqui para você o que está no contexto. Deus perdoou o pecado daquele povo por causa da intercessão de Moisés, mas não aliviou e não retirou as consequências do pecado, da incredulidade, da difamação, da murmuração. Portanto, tome muito cuidado.
Deus perdoa os pecados sim, mas muitos deles, e na maioria deles, por isso que o pecado mata, você vai ter que lidar com as consequências dele. Você é perdoado, Deus usa de misericórdia com você, comigo, conosco, mas as consequências, Deus permite que eu e você tenhamos que lidar com elas. Isto muitas vezes nos confunde. Uma coisa é o perdão do pecado, outras coisas as consequências do pecado. Você precisa aprender a lidar com elas. Que Deus use de misericórdia conosco e nos leve a ser prevenidos e a viver em santidade e obediência, para que o pecado não nos domine e as consequências não nos destruam e não nos impeça de viver o melhor que Ele tem para nós. Pai Celestial, usa de misericórdia para conosco. Abre os nossos olhos para que nós possamos entender que Tu és um Deus que perdoa os pecados, sim, mas que as consequências nós temos que lidar com elas. Usa de misericórdia e dá a nós força, sabedoria, perseverança, para que depois de perdoado possamos lidar com as consequências com toda a intensidade de força e amor e longanimidade em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias, esse é o podcast Bênção da Manhã, que vem para encorajar você, edificar, consolar e alertar você, para você e eu vivermos uma vida correta diante de Deus. Faça um excelente e abençoado dia e até amanhã.